Bem-vindas. Eu sou a Frida e hoje eu estou empolgada para compartilhar com você mais um capítulo do livro Uma Mulher Sábia. E o capítulo que nós vamos ver hoje é o capítulo 5, Ganhe Sem Palavras. Hoje eu quero compartilhar com você sobre como Deus me ensinou a praticar esse princípio durante a minha caminhada. Essa lição, ela começa nos dizendo que muitas de nós enfrentamos o dilema de nossos maridos estarem sendo desobedientes à palavra de Deus. Mas nessa lição, você aprenderá através das escrituras que qualquer coisa que você gostaria de dizer ao seu marido, você deve, ao invés de falar com o seu marido, levar diretamente a Deus. Nesta lição, nós aprenderemos da palavra de Deus e através dos vários maus frutos de nossas ações, que desde que nossos maridos são nossa autoridade, nossas palavras não são somente inúteis, mas também perigosas. A palavra de Deus nos diz para ganhá-los sem palavra alguma, junto a uma atitude de respeito. Buscando a Deus para compartilhar uma experiência, eu me lembrei de que eu fiz muito isso. Eu falava e falava com meu marido terreno sobre o seu mau comportamento, de como ele estava se comportando, de como eu não estava feliz com suas atitudes, pedia para que ele mudasse e tolamente citava até as escrituras para ele, a fim de que ele me ouvisse mas nada adiantou, né? Tudo que eu falava, parece que ele não me escutava, né? Nada mudou. Muito pelo contrário, tudo só piorou. Quantas de nós não se identifica com isso? A verdade é que quando nós tentamos, né, com as nossas más ações, né, com os nossos maus frutos, a fazer a nossa maneira, tudo só piora, porque nós estamos fazendo da maneira errada, não estando aplicando os princípios corretos. E eu fiquei assim tão maravilhada quando eu comecei a aplicar esse princípio de ganhar sem palavras na minha vida, porque eu comecei a ver as coisas mudarem, eu comecei a experimentar a paz que excede todo o entendimento na minha vida, colocando esse princípio em prática, né? E comecei a pedir a Deus, né, para falar com o meu marido. Eu comecei a ir diretamente, ao topo. No início da minha jornada, eu ouvi algumas pessoas me dizerem que: "Como assim ganhar sem palavras? Você vai ficar calada, você vai ficar muda, não vai dizer nada, vai sofrer toda a injustiça. Se você não dizer, se você não impor, se você não começar a falar, o que você realmente quer, né?" E as pessoas me diziam que eu precisava impor respeito para que as coisas mudassem, mas essa é uma atitude tola. E eu comecei a perder o medo e a fazer a maneira de Deus. Eu comecei a experimentar, de fato, as coisas mudando. Então essa lição ela nos ensina, né? Ela nos diz: peça a Deus para falar com o seu marido. Então eu comecei a descobrir, né, de que ganhar sem palavras era a forma correta de me posicionar na minha jornada, né, era a maneira correta de conseguir ganhar e que não havia perdas, que só havia ganhos na minha vida quando eu fazia as coisas, né, quando eu faço as coisas à maneira de Deus. Nós devemos continuar a obedecer e ser determinada a ganhá-lo sem palavra alguma, enquanto exibimos uma atitude de respeito. Mas existe qualquer outra coisa que possamos fazer? Sim, nós podemos ir ao topo, nós podemos ir diretamente ao nosso Pai Celestial e recorrer a Ele. Abra seu coração a Deus.
Peça para que o Senhor, que está diretamente acima de todo homem, fale com seu marido sobre o que está no seu coração, desde que esta é a ordem de autoridade. Então, eu aprendi a pedir a Deus para que Ele mesmo, né, fosse ao coração do meu marido e falasse com ele. E as Escrituras nos dizem em 1 Coríntios 11, no versículo 3: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Quando eu aprendi esse princípio, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei impactada. Falei, nossa, que maravilha! Eu não preciso me cansar com palavras, eu não preciso me desgastar com palavras, eu não preciso me ferir com palavras, porque era isso que acontecia quando eu falava e falava e falava. Eu me sentia frustrada, eu me sentia ferida, as palavras que vinham de volta, elas me feriam. E então, quando eu comecei a praticar esse princípio, eu comecei a me sentir protegida em Deus. E eu descobri que era Ele que iria à minha frente, que era Ele que iria lutar por mim todas as minhas batalhas e que eu não precisava fazer nada com a força do meu braço. Então foi assim que eu comecei a experimentar a paz que excede todo o entendimento, né? Comecei a ter a atitude correta diante daquela situação e comecei a experimentar as coisas mudarem na minha vida. Volte através da oração somente à direção do seu marido a Deus. Foi algo que eu aprendi também aqui nessa lição. Você deve compreender que você não é responsável pelo que seu marido faz ou não faz. Ele é responsável diante de Deus por suas próprias atitudes. Então eu descansei e entreguei essa situação para Deus. Eu deixei que o meu marido fosse responsável diante de Deus pelas suas próprias atitudes. E tem um princípio aqui maravilhoso nessa lição que fala assim: saia da frente dele. Quando eu me deparei com esse princípio que eu li nas Escrituras, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu li esse princípio, quando eu aprendi sobre isso, né? Quando eu li aqui na lição, saia da frente do seu marido, né? Não se detenha no caminho dele. Eu parei para pensar e disse: Nossa, eu estou fazendo tudo completamente errado. Eu preciso sair da frente do meu marido. Então, saia da frente do seu marido. Você não é a sua autoridade. A segunda linha nos diz o que devemos fazer: meditar na palavra dele. Deixe seu marido para Deus. Deus deve ser quem faz a mudança no seu marido. Então, eu entendi que toda mudança que precisava ser feita, quem iria fazer, quem vai fazer é Deus e não sou eu. Então eu aprendi a ir direto ao topo, a falar diretamente com Deus. Saia das suas costas e ore. Quero compartilhar esse princípio aqui. Você pode ajudar na cura do seu lar orando pelos outros. Eu aprendi esse princípio e comecei a praticá-lo na minha vida e comecei a ver que o Senhor começou a trabalhar na minha vida quando eu comecei a dar encorajamento para outras mulheres, a orar por as mulheres que também estavam passando por situações semelhantes às que eu estava passando, e eu comecei a experimentar a paz, né? Usar o meu tempo, dedicar o meu tempo para ter compaixão, né, e ter amor por outras mulheres e ajudá-las em oração. Então, tem um outro princípio aqui muito importante também. Concentre-se em amar o não amável. Quando você ama e respeita seu marido, mesmo quando ele não é amável e até mesmo maldoso, você está mostrando a ele amor incondicional.
A palavra do Senhor ela diz: "Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes?", né. Então, entregue para Deus, né, toda essa situação. Ele irá ajudá-la a amar seu marido. Às vezes pode ser difícil, né. Como assim? Como eu vou conseguir? Mas eu consegui colocar esse princípio em prática, né, comecei a experimentar o amor incondicional para o não amável, quando eu comecei a buscar a Deus e pedir ajuda para que Ele me ajudasse a colocar esse princípio em prática, e então eu pude alcançar, né, toda a paz que eu tenho sentido, toda a alegria que eu tenho sentido na minha vida, né. Você deve guerrear da maneira correta, né, outra vez, né, faça o que Deus diz, vai funcionar, queridas. Eu asseguro que se você colocar todos os princípios que você está aprendendo durante a sua caminhada, as coisas vão funcionar. Se você fazer o que Deus pede para você fazer, as coisas vão funcionar. Não tente defender-se, porque quando você o faz, Deus não vai ser aquele que te defende. Então, que nós possamos aprender, né, a ganhar sem palavras e a deixar o Senhor nos defender, a levar diretamente para Ele todas as nossas situações, todas as nossas causas, e é Ele quem luta por nós, todas as nossas batalhas. Então é isso, queridas, que eu gostaria de compartilhar. Essa lição é uma lição maravilhosa, é uma lição um pouco extensa, mas de princípios importantíssimos para a nossa jornada. Então, eu vou deixar o link abaixo para que você possa acessar todo o conteúdo dessa lição e vou deixar também o link do áudio na voz da nossa querida Arielle, para que você possa, se desejar, ouvir ao invés de ler. Vou deixar também no link da descrição o Vou deixar na descrição o link do diário para que você possa fazer o seu diário, derramar o seu coração. Enquanto você faz o diário, o Senhor vai falando com você, né? Que você aprende a ouvir a voz do Senhor. Então é isso, queridas, que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigada e até a próxima.